Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 12 de setembro. Supremo Tribunal Federal já tem nova presidência. Em sessão solene na tarde de hoje, a ministra Rosa Weber tomou posse como presidente do STF e o ministro Luiz Roberto Barroso assumiu a vice-presidência. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Tribunal Superior Eleitoral nega acordo com as Forças Armadas para apuração em tempo real dos votos nas eleições deste ano. Termina hoje o prazo para partidos, federações ou coligações indicarem substitutos de candidatos aos cargos majoritários e proporcionais. E ainda, Justiça mantém decisão que obriga a mineradora a indenizar por falta de água os municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana. Terminou agora há pouco a solenidade de posse da nova presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber. Ela é a terceira mulher a ocupar o mais alto posto do Poder Judiciário brasileiro após 46 anos de carreira na magistratura. O ministro Luiz Roberto Barroso assumiu como vice-presidente. A repórter Marta Ferreira acompanhou tudo e tem os detalhes para a gente. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A cerimônia durou pouco mais de 1h30 e contou com autoridades dos três poderes, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, da Câmara, também presidentes dos tribunais superiores e também ministros do Poder Executivo, como Paulo Guedes, Ciro Nogueira e Anderson Torres. Também prestigiaram a cerimônia de posse da nova presidente do Supremo, ministros aposentados do STF, como a ministra Ellen Grace, Marco Aurélio, Aires Brito, Francisco Rezec, Carlos Veloso e Sepúlveda Pertence. Durante a cerimônia também foi tocado o hino da independência em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil. A TV Justiça transmitiu toda a cerimônia desde o início ao vivo e a gente preparou uma cobertura completa que você vai ver daqui a pouco. William. Obrigado, Marta. Ainda volto a falar com você nessa edição. Os ministros do Supremo analisam no plenário virtual da Corte a decisão individual do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a aplicação do salário base dos profissionais da enfermagem até que entes públicos e privados da saúde esclareçam os impactos financeiros e para os empregos do setor. Até o momento, são 5 votos a 3 para manter a suspensão. O julgamento deve ser concluído na próxima sexta-feira. E sobre esse assunto, um esclarecimento. É falsa a informação de que o genro do ministro Luiz Roberto Barroso seja herdeiro ou dono da Redditor. Mensagens que circulam na internet e em redes sociais afirmam falsamente que, por esse motivo, o ministro teria suspendido o piso nacional da enfermagem. O gabinete do ministro Barroso informa que a filha dele tem um noivo que não é da área da saúde e o filho é economista, sem qualquer relação com a área hospitalar. O ministro reconhece a relevância de se garantir um piso para a categoria e foi incansável durante a pandemia da Covid-19, mas que é preciso que haja indicação de fontes de recursos para pagamento e que tem dialogado com os parlamentares para que isso ocorra. Em nota divulgada à imprensa, o Tribunal Superior Eleitoral negou que tenha alterado qualquer protocolo de apuração de votos já estabelecido para as eleições deste ano. O TSE reforçou que não houve nenhum novo acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para acesso diferenciado, em tempo real, aos dados enviados pelos tribunais regionais eleitorais para a totalização, cuja competência é constitucional da Justiça Eleitoral. Ainda em nota, o tribunal reiterou que os eleitores podem acompanhar a apuração desde que seja a partir dos boletins de urna, emitidos após o fim da votação em cada sessão eleitoral ou divulgados pelo site da Corte. Definição, inclusive, que já tinha sido anunciada pelo TSE em junho deste ano. Termina hoje o prazo para registro de candidatura em caso de substituição de candidatos para cargos majoritários e proporcionais nas eleições gerais de 2022. Partidos, federações ou coligações podem indicar substitutos de candidatos que foram julgados inelegíveis, tiveram registro indeferido ou cancelado ou ainda que renunciaram ao pleito. A exceção ocorre em caso de falecimento, quando a substituição pode ser solicitada até 10 dias após o óbito do candidato. TRF1 mantém a obrigatoriedade de mineradora indenizar por falta de água os municípios prejudicados pela tragédia de Mariana. Assunto para o próximo bloco. Até já.
A urna eletrônica, com a sua facilidade de uso, permitiu que vários segmentos da sociedade fossem reintegrados ao processo democrático brasileiro. Então, houve uma transformação muito importante para o Brasil, inclusive tornando-se aí referência para o mundo em eleições digitais. Não só nos requisitos segurança e integridade, mas também trazendo a participação efetivamente popular do brasileiro. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a indenização por falta de água para todos os municípios atingidos na bacia do Rio Doce, com o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais. A quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou decisão que determinou o pagamento do chamado dano-água a populações de municípios que ficaram desabastecidos por conta do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. Foi a empresa Samarco Mineração responsável pelo rompimento da barragem que recorreu ao TRF1. O tribunal reconheceu que houve relação direta entre o rompimento da barragem e o desabastecimento de água potável para a população. A decisão unânime considerou uma base ampla de municípios atingidos, incluindo locais fora do trajeto direto dos rejeitos, diferentemente do que pretendia a mineradora. De acordo com a relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, apesar de se tratar de uma decisão provisória, há necessidade de não se retardar o processo indenizatório a fim de que se obtenha o ressarcimento integral, imediato e mais abrangente possível, uma vez que a catástrofe ocasionou a falta de um serviço essencial para a população. Com isso, permanece a obrigação do ressarcimento de R$ 2.000 por dia de desabastecimento para municípios de toda a bacia do Rio Doce que tiveram o fornecimento de água potável encanada comprometido pelo rompimento da barragem. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a ausência de confissão do autuado durante o inquérito policial não impede que o Ministério Público analise o oferecimento de acordo de não persecução penal. O réu foi denunciado na Justiça do Rio de Janeiro pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, oportunidade em que o Ministério Público deixou de oferecer-lhe acordo de não persecução penal, sob o argumento de que o paciente não haveria confessado o delito no inquérito policial. Com isso, a defesa requereu a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, sendo indeferido pelo juiz de primeiro grau, que justificou que, além de não ter sido preenchido o requisito objetivo da confissão, o acordo não é um direito subjetivo do acusado, mas uma faculdade do órgão acusador. Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a ordem foi denegada. No STJ, a sexta turma concedeu habeas corpus e ordenou a remessa do caso ao Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro e a suspensão da ação penal até a decisão, anulando os atos processuais posteriores à negativa do juiz. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, reafirmou o entendimento do tribunal de que, nos mecanismos da justiça penal consensual, embora não haja direito subjetivo do réu, há um poder-dever do titular da ação penal que é diferente de uma simples faculdade do órgão, como foi apontado na instância de origem. E no próximo bloco, você acompanha todos os detalhes da posse da ministra Rosa Weber na presidência do Supremo. Voltamos em instantes. O sistema eletrônico de votação no Brasil foi instituído no ano de 1996. E desde então, não há qualquer situação comprovada que possa pôr em dúvida a confiança das urnas eletrônicas. O voto eletrônico é sim auditável, na medida em que os órgãos de controle e fiscalização contribuem com a justiça eleitoral para fins de declarar a aptidão das urnas eletrônicas para receber e colher os votos dos cidadãos. A ministra Rosa Weber já é a nova presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver agora como foi a sessão solene de posse no STF. Mudanças no trânsito no entorno do Supremo Tribunal Federal.
restrição de acesso ao estacionamento. No prédio, instalação de detectores de metais. E para ajudar o trabalho dos seguranças, cães farejadores. Os Dragões da Independência fizeram um corredor para a passagem das autoridades, que começaram a chegar por volta das 4h30 da tarde. 1.300 pessoas foram convidadas. A maioria acompanhou a posse por telões que foram instalados fora e dentro do Supremo. No plenário, o espaço foi ocupado por 350 pessoas, entre familiares de Rosa Weber, ministros e autoridades. O ministro Luiz Fux abriu a sessão. Declaro empossada no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça a eminente ministra Rosa Weber. A banda do batalhão da Guarda Presidencial, os corais Supremo Encanto e Ad Infinito, da Igreja Adventista, foram responsáveis pelo hino nacional. Em seguida, a ministra Rosa Weber leu o termo de compromisso para o cargo de presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a lei e em conformidade com a Constituição e com as leis da República. O diretor-geral da Secretaria do Tribunal fez a leitura do termo de posse. Chegava o momento da troca de lugares na bancada entre Fux e, agora sim, a presidente Rosa Weber. A partir daí, a solenidade foi conduzida pela presidente da Corte. Na sequência, o ministro Luiz Roberto Barroso leu o termo de compromisso para o cargo de vice-presidente do STF e do CNJ. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. E agora a gente fala sobre o discurso de posse da nova presidente do Supremo. Vamos chamar novamente a repórter Marta Ferreira. Ô Marta, o que você destacaria para a gente do discurso da ministra Rosa Weber? William, um dos destaques é o respeito ao resultado das eleições. Ela também prestou condolências aos mortos pela Covid durante a pandemia e ressaltou a obediência à Constituição e a defesa da democracia. A gente separou alguns trechos que você vai conferir agora. Assim ficou enunciada a missão desta Suprema Corte, aspas, incumbe ao Supremo Tribunal Federal, no desempenho de suas altas funções institucionais e como garantidor da intangibilidade da ordem constitucional, o grave compromisso que lhe foi soberanamente delegado pela Assembleia Nacional Constituinte de velar pela integridade dos direitos fundamentais, de repelir condutas governamentais abusivas, de conferir prevalência à essencial dignidade da pessoa humana, de fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a injustas perseguições e a práticas discriminatórias, de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal e de nulificar os excessos do poder e os comportamentos desviantes de seus agentes e autoridades, que tanto deformam o significado democrático da própria lei fundamental da República. Fecho aspas. Dessa diretriz, retiro o norte da minha gestão: a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático. Ou, mais simplesmente, a defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Gostaria que todos vissem nesta solenidade, mais do que uma cerimônia de posse da nova administração do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça,
em que se reafirmam a autonomia e a independência do Poder Judiciário, na simbologia ainda de que as instituições sobreparam os indivíduos que transitoriamente as compõem. Gostaria que todos vissem nessa solenidade uma celebração da democracia e a reverência ao primado das liberdades. A defesa da ordem democrática não pode ser meramente retórica. O princípio democrático reside na observância incondicional da supremacia da ordem jurídica e no respeito às minorias, em especial as estigmatizadas pela situação de vulnerabilidade. Acredito na essência do que nos substancia, brasileiras e brasileiros como povo, na busca do bem maior que nos une além de quaisquer diferenças. Apego-me às marcas dos passos que nos trouxeram até aqui, até onde a vista e a memória alcançam, e a unidade nacional sedimentada, e olho para o futuro com a ressignificação do passado. O Supremo Tribunal Federal, estejam certos, permanecerá vigilante na defesa incondicional da supremacia da Constituição e da integridade da ordem democrática. Além da nova presidente do Supremo, também discursaram na solenidade o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, e também a ministra Carmen Lúcia, que destacou que pela primeira vez chega ao cargo uma magistrada de carreira, vindo da carreira da Justiça do Trabalho, já que a ministra Rosa Weber ingressou nessa carreira em 1976, por meio de concurso público. Confira aí. Vossa Excelência, ministra, não assume o cargo em momento histórico de tranquilidade social e de calmaria, política, econômica nem social. Bem diferente disso. Os tempos são de tumulto e de desassossego no mundo e não diferente disso no Brasil. Por isso, tanto mais é necessária a presença de pessoas com as extraordinárias qualidades de Vossa Excelência, de decência, de prudência e de solidez de posições, combinada com especial lianeza de trato. O momento cobra decoro, a República demanda compostura. Tudo que Vossa Excelência tem para servir de exemplo em tempos de desvalores muitas vezes incompreensíveis. Não são aceitáveis comportamentos nem sentimentos que agridem os princípios civilizatórios de respeito às igualdades e às diferenças. Diferenças essas que informam a pluralidade, veio de enriquecimento da experiência humana. Não se há de admitir práticas voltadas à desqualificação agressiva de instituições e de cidadãos num indesejável estado robesiano. Nesse, a carência de pensamentos livres e de desenvolvimento humano e social voltado à construção de um futuro fraterno e justo para todos. Sob a presidência de Vossa Excelência, Senhora Presidente, Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal pode garantir a todos e a cada qual dos cidadãos brasileiros que a Constituição está sendo guardada em sua dimensão humana plena e em seu espírito democrático integral. Tenho para mim que esta também, solenidade de posse, é uma grande festa cívica, porque é a festa da posse da presidente do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, que tem a guarda da Constituição e uma função sagrada de ditar a paz para todos os brasileiros. Desejamos que a presidência da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal estimule a entrada de mais mulheres nos espaços decisórios dos poderes da República e na iniciativa privada. Juíza de carreira, a presidente do Supremo Tribunal trilhou uma jornada marcante como servidora pública, professora universitária, desembargadora e ministra do Tribunal Superior do Trabalho.
Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber teve uma atuação exemplar na condução das eleições de 2018, quando diversos desafios se impuseram ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora, 4 anos depois, a ministra presidirá o Supremo Tribunal Federal, também em período eleitoral. E sua experiência, competência, nos dão a segurança de que o Judiciário manterá sua firme atuação em prol do Estado Democrático de Direito e da proteção aos direitos e garantias fundamentais. Uma magistrada discreta, mas firme na aplicação da lei. Terceira mulher a comandar a mais alta corte do país, a ministra Rosa Weber chegou ao Supremo em 2011 e é vista com admiração pelos colegas. Gaúcha de Porto Alegre, nascida em 2 de outubro de 1948, Rosa Weber é filha de um médico e de uma pecuarista. É formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Concluiu o curso como primeira da turma. Rosa Weber ingressou na magistratura em 1976, quando se tornou juíza do trabalho, chegando ao cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em 1991. Ela presidiu o TRT Gaúcho de 2001 a 2003. Exerceu o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho de 2006 a 2011, ano em que foi nomeada para o Supremo Tribunal Federal, indicada pela então presidente Dilma Rousseff. Rosa Weber foi a terceira mulher a se tornar ministra da mais alta corte do país, tomando posse no dia 19 de dezembro de 2011, na vaga de Ellen Grace, que se aposentou. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. 5 anos depois, em 2016, Rosa Weber tornou-se ministra efetiva do Tribunal Superior Eleitoral. Tomou posse como presidente do TSE em agosto de 2018, sendo a primeira mulher a comandar a Justiça Eleitoral em eleições gerais. A ministra defendeu um processo eleitoral transparente e o combate à corrupção. Os desvios, as deficiências na educação e na cultura, a desigual distribuição de riqueza, a corrupção de agentes públicos e privados não podem, em absoluto, obscurecer a ideia de um poder que emana do povo e que, para o povo e em seu nome, será exercido. No Supremo, a ministra relatou vários processos de grande repercussão e participou de julgamentos emblemáticos. Em 2019, Rosa Weber votou a favor das ações que pediam a criminalização da homofobia, enquanto o legislador não editar norma específica para punir essa prática. Discriminação significa tratar diferentemente, sem um objetivo e justificativa razoável, pessoas em situação relevantemente similar. A ministra Rosa Weber é a terceira mulher a comandar o Supremo Tribunal Federal. Ela também ficará na presidência do Conselho Nacional de Justiça. Tradicionalmente, o mandato é de 2 anos, mas a ministra Rosa Weber sairá em outubro do ano que vem, quando completa 75 anos, idade para a aposentadoria compulsória. Uma magistrada discreta, mas firme na aplicação da lei. A nova presidente do STF é vista com grande admiração pelos colegas, que destacam uma convivência harmoniosa e afetuosa, além da coerência de Rosa Weber nas decisões ao longo de mais de 40 anos de magistratura. Será um enorme ganho para o Brasil ter uma presidente do Supremo Tribunal Federal que honra a história da casa, que honra todos os principais valores democráticos de um direito, de um Estado de direito e de um direito de um Estado que tem um Supremo Tribunal Federal a guardar a Constituição nos termos por ela preceituados. Eu apenas agradeço estar aqui e registro mais uma vez a enorme honra de estar aqui dividindo a bancada com pessoas tão especiais, com colegas tão especiais e que nos ajudam, né? A mim, especialmente, no dia a dia, a ter, quem sabe, uma melhor compreensão das nossas, das lides, das controvérsias constitucionais que aqui aportam
e a batalhar no sentido de ver triunfar a melhor justiça. E agora vamos conhecer um pouco mais da trajetória do novo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso tem 64 anos. Nasceu em Vassouras, no Rio de Janeiro. Mestre em Direito pela Yale Law School, nos Estados Unidos, e doutor em Direito na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atuou como professor em diferentes instituições. Conhecido pela oratória brilhante, coleciona participações em palestras e congressos dentro e fora do Brasil. Em 1985, foi o primeiro colocado no concurso público para procurador do Estado do Rio de Janeiro. Foi considerado um dos principais advogados constitucionalistas do país e trabalhou de forma voluntária em casos importantes julgados no Supremo, como de pesquisas com células tronco embrionárias e o reconhecimento da união estável homoafetiva. Representa a possibilidade de uma virada histórica de superação de um preconceito, e o mundo nos contempla ansiosos com a decisão que será proferida por este tribunal. Na área institucional, Luiz Roberto Barroso se destacou como integrante do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e da Comissão de Reforma do Judiciário e de Altos Estudos do Ministério da Justiça. Em 2012, participou de comissão formada no Senado Federal, que elaborou várias propostas para ajudar a resolver problemas do sistema tributário. O jurista publicou uma série de livros, entre as obras Sem Data Vênia, um olhar sobre o Brasil e o mundo, a judicialização da vida e o papel do Supremo Tribunal Federal, a vida, o direito e algumas ideias para o Brasil. A indicação para o Supremo ocorreu em 2013. Barroso assumiu a vaga deixada pelo ministro aposentado Carlos Aires Brito. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. No STF, entre os casos notórios, Barroso foi relator das execuções da Ação Penal 470, conhecida como caso do Mensalão. Recentemente, com a pandemia, esteve à frente de processos para resguardar pessoas em situação de vulnerabilidade. Determinou, por exemplo, que o governo federal elaborasse um plano para prevenir a doença em aldeias indígenas. Também suspendeu despejos durante a pandemia nas áreas urbana e rural. Em maio de 2020, Luiz Roberto Barroso assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. A gestão foi marcada pelo combate a notícias falsas, defesa da participação feminina na política e da transparência do processo eleitoral. Ele deixou o cargo em fevereiro deste ano. Compartilho com todos o meu slogan pessoal, que tem me ajudado ao longo do caminho. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça o melhor papel que puder e seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.